Olá pessoal, continuando a nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre as mudanças de estado físico da matéria. Bem, primeiro vamos definir os estados físicos da matéria. Na natureza, a matéria se apresenta basicamente em três estados físicos, que são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, a força de coesão entre os átomos ou moléculas que formam o corpo, ela é grande o suficiente para deixar esse corpo com uma baixa mobilidade. Os átomos e as moléculas se movem numa intensidade bem mais lenta, numa mobilidade bem menor. Dessa maneira, todo o corpo que está em estado líquido, ele vai apresentar uma forma e um volume bem definidos, já que não há tanta mobilidade das moléculas dele. No estado líquido, a força de coesão entre os átomos ou moléculas ela já é um pouco menor. Dessa forma, já vai apresentar uma certa mobilidade. Bem, essa mobilidade ela faz com que o líquido ele tenha um volume definido, mas sua forma será a mesma do recipiente que o contém. Imaginemos, por exemplo, 1 litro de água. Se você pegar 1 litro de água que está inicialmente dentro de uma jarra e colocar dentro de uma bacia, vai continuar sendo 1 litro de água, seja na jarra ou na bacia. Então, você vai manter o mesmo volume de água. Já a forma desse litro de água vai mudar, porque enquanto a água estava dentro da jarra, ela vai ter a forma da jarra. Já quando você pega a água e coloca ela na bacia, ela vai assumir a forma da bacia. Essa mobilidade ela acontece pelo que nós falamos agora há pouco, por causa da força de coesão entre os átomos do líquido, que é menor do que a força de coesão entre os átomos de um corpo sólido. No estado gasoso, a força de coesão entre os átomos ou molécula ela é muito fraca. Devido ao fato de ela ser muito fraca, isso causa uma elevada mobilidade. Com isso, então, todo o corpo em estado gasoso, ele nem tem volume e nem tem forma definidos. Se você pegar, por exemplo, oxigênio, imaginemos aí uma certa quantidade de oxigênio aprisionado num balão. Esse oxigênio aprisionado no balão, ele vai ocupar o espaço, né, o volume do balão, e além de ocupar o volume do balão, ele vai ter a forma do balão. Agora, se eu pegar esse mesmo oxigênio, essa mesma quantidade de oxigênio, e colocar dentro de um outro recipiente, seja ele maior ou menor do que o balão, o gás ele vai ocupar todo o recipiente, vai adquirir a forma desse recipiente, e além disso, por ocupar todo o recipiente, ele vai ocupar um volume equivalente ao volume do recipiente. O fato de qualquer gás, qualquer corpo em estado gasoso, nem ter forma, nem volume definidos, acontece por causa dessa pequena força de coesão, dessa fraca força de coesão entre as suas moléculas. Com isso, então, as partículas elas conseguem se expandir, se desprender, vamos dizer assim, com uma grande facilidade. Bem, mudanças de estados físicos. Eu posso mudar o estado físico de um determinado corpo. Para eu mudar o estado físico de um determinado corpo, um dos processos que eu posso fazer, por exemplo, é alterar a sua temperatura. Bem, quando aquecemos um corpo, a gente aumenta o grau de agitação de suas partículas. Aumentando o grau de agitação das partículas, a gente vai fazer com que a força de coesão entre elas se reduza. Por quê? Porque na hora que eu estou distanciando uma partícula da outra, devido a essa grande agitação, a força de coesão entre elas diminui. Essa redução da força de coesão pode fazer com que o corpo mude de estado físico, passe para o estado físico seguinte, para o nível seguinte. A recíproca, ela também é verdadeira. Se eu pegar um corpo e resfriar, quando eu diminuo a temperatura desse corpo, eu vou diminuir o grau de agitação das suas partículas. Diminuindo o grau de agitação de suas partículas, a força de coesão entre elas vai aumentar porque as partículas estarão mais próximas uma da outra. Esse processo de redução, de resfriamento do corpo, redução da temperatura, ele também pode levar a uma mudança de estado físico. Eu vou elencar agora as principais mudanças de estado físico e explicar entre quais estados ela vai acontecer. A fusão, ela é a passagem do sólido para o líquido. Por exemplo, quando você pega o gelo e derrete, você está passando o gelo do estado sólido para a água no estado líquido. A vaporização é quando você passa do líquido para o gasoso.
Se você pegar, por exemplo, a água líquida e aquecer ela até chegar ao ponto de vaporização, você vai transformar a água líquida no estado gasoso, que seria em vapor de água. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Quando eu falo passagem direta do sólido para o gasoso, é que não há entre o sólido e o gasoso a passagem pelo estado líquido. No caso aí da sublimação, o corpo passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar ali pelo meio pelo estado líquido. Um dos exemplos mais conhecidos que nós temos de sublimação acontece com a naftalina e com o gelo seco. Condensação é o contrário agora. A condensação é a passagem do gasoso para o estado líquido. É o que acontece, por exemplo, na chuva, para formar a chuva. Você tem vapor de água na atmosfera, então está em estado gasoso. Esse vapor de água se condensa, passa para o estado líquido e cai sobre a forma de chuva. Solidificação é a passagem do líquido para o sólido. É o que acontece, por exemplo, quando você pega, citando ainda o caso da água, quando eu pego a água e coloco no congelador. A água vai virar gelo, então ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Vai passar do estado líquido para o estado sólido, e aí então nós temos a solidificação. Por último, a ressublimação ou sublimação inversa é quando você passa diretamente do estado gasoso para o estado sólido, sem a passagem pelo estado líquido que tem aí pelo meio. Bem, há 3 formas de vaporização. A vaporização, como eu já defini anteriormente, ela é a passagem do líquido para o gasoso. E ela pode acontecer de 3 formas. A primeira forma de ocorrer a vaporização é através da evaporação. A evaporação é quando acontece a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Não há necessidade de o corpo que está passando do estado líquido para o estado gasoso adquirir a sua temperatura de evaporação, não. Por exemplo, quando você coloca roupa molhada, por exemplo, no varal, a roupa vai secar porque vai haver a passagem da água que está na roupa do estado líquido para o estado gasoso. No entanto, nós sabemos que a temperatura de vaporização da água é de 100 graus Celsius. No entanto, não há necessidade das partículas de água que estão na roupa chegarem a adquirirem a temperatura de 100 graus Celsius. O que vai acontecer? Essa passagem lenta, ela ocorre quando apenas algumas moléculas que adquirem uma quantidade de energia maior chegam a um estado energético que seja suficiente para haver a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então a evaporação ela é muito lenta porque ela acontece molécula a molécula. Ela vai evaporando aos poucos e não todo o recipiente, todo o corpo de uma única vez. A ebulição. O líquido ele se transforma em vapor, no caso da ebulição, quando ele atinge a temperatura de ebulição, quando ele atinge a temperatura de evaporação. No caso da ebulição, a grande maioria das moléculas do líquido ela já vai ter energia suficiente para entrar no estado gasoso, para passar para o estado gasoso. É o que acontece, por exemplo, quando a gente coloca a água para ferver. Na hora que a água começa a soltar aquelas bolhas, é porque as moléculas da água, a grande maioria dela, já tem uma quantidade de energia suficiente então para passar para o estado gasoso. Então ali acontece a ebulição e, claro, aquela parte de água vai passando do líquido para o gasoso. A última forma de vaporização é a calefação. É a passagem quase instantânea de um corpo do estado líquido para o estado gasoso. E essa passagem quase instantânea, ela ocorre quando o líquido ele entra em contato, quando ele é submetido a uma temperatura muito superior à temperatura de ebulição. Um exemplo que a gente pode dar com relação à calefação acontece quando você tem, por exemplo, imaginemos aí uma chapa metálica muito quente, numa temperatura muito elevada. Você pega essa chapa metálica, que está muito quente, numa temperatura muito elevada, e coloca ela em contato com a água, por exemplo. Você vai perceber que quase instantaneamente a água vai passar para o estado gasoso, inclusive solta uma fumaça e tudo mais. Aquela fumaça é a água passando do estado líquido para o estado gasoso de uma forma muito repentina, porque você pegou a água e colocou ela em contato com uma chapa metálica que está numa temperatura muito superior a 100 graus Celsius, que é a temperatura normal de vaporização da água. Aqui eu tenho um esquema bem simples, só para mostrar para a gente
como é que se chama, como é que se denomina as mudanças de estado físico. Eu tenho aqui gelo em estado sólido, eu tenho água líquida e eu tenho vapor de água no estado gasoso. Quando eu pego o gelo e transformo em água, eu estou fazendo a fusão do gelo, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando eu pego a água e transformo em vapor de água, eu estou fazendo a vaporização da água, que é a passagem do líquido para o gasoso. Bem, pegando agora esse vapor de água e fazendo o processo inverso, transformando o vapor de água em água líquida, eu estou fazendo a condensação. Do estado líquido para o estado sólido, transformando a água agora novamente em gelo, eu estou fazendo a solidificação. Agora, se eu pegar o gelo e transformar o gelo diretamente em vapor de água, sem passar pelo estado líquido da água, nós teremos aí a sublimação. E quando eu pego o vapor de água e transformo diretamente em gelo, sem passar pela água líquida, eu tenho a ressublimação. O que nós vamos ter? Algumas dessas transformações, para que elas ocorram, vão precisar que o corpo receba calor, receba energia. Já outras vão precisar que o corpo perda calor. As reações, as transformações que precisam que o corpo receba calor são chamadas de reações endotérmicas. As reações endotérmicas que nós temos aqui são as que estão no sentido da esquerda para a direita, que é a fusão, a vaporização e a sublimação. Só dá para a gente fazer essas três mudanças de estado físico, qualquer uma das três, se a gente fornecer calor ao corpo. Por outro lado, quando eu pego e o corpo vai precisar perder calor para passar por aquela mudança de estado físico, nós vamos ter então uma reação exotérmica, onde há perda de calor. Dos exemplos que nós temos aí, a condensação, a solidificação e a ressublimação são exemplos de reações exotérmicas, onde o corpo vai precisar perder calor para poder passar por aquela mudança de estado físico. Curva de aquecimento de um corpo. Bem, denominamos curva de aquecimento a um gráfico que vai mostrar a relação entre a temperatura de um corpo em função da sua quantidade de calor que ele recebe quando o mesmo é aquecido. Então vamos tomar aqui um gráfico que vai representar a temperatura do corpo em função da quantidade de calor que ele absorve. Inicialmente, vamos começar com um corpo que esteja em estado sólido. Se você pega qualquer corpo que está em estado sólido e começar a fornecer calor a ele, você vai perceber que a temperatura desse corpo vai crescer, vai subir. A temperatura do corpo em estado sólido, ela cresce até determinado ponto, que é até esse corpo atingir o ponto de fusão. Quando a temperatura se iguala à temperatura de fusão, se você continuar fornecendo calor a esse corpo, ele não vai mais variar sua temperatura. Por quê? Porque essa quantidade de calor que ele vai estar recebendo nesse momento, ela vai ser utilizada para mudar o estado físico dele. Se ele já atingiu a temperatura de fusão, continuando a fornecer calor a esse corpo, a gente vai estar fundindo esse corpo, transformando ele de sólido em líquido. Bem, observemos que durante a mudança de estado físico, não há mudança de temperatura, não há variação de temperatura. Terminada a mudança de estado físico, então agora nós vamos ter o corpo em estado líquido. Se eu continuar fornecendo calor a esse corpo em estado líquido, ele vai continuar aumentando a sua temperatura, linearmente, até chegar a um certo ponto que não é mais possível aumentar a sua temperatura, que é quando ele atinge o ponto de ebulição. Atingido o ponto de ebulição, se eu continuar fornecendo calor a ele por um certo instante, por um certo momento, enquanto ele muda o estado físico de líquido para gasoso, não haverá mais mudança na sua temperatura. E aí nós vamos ter a passagem entre um estado e outro. Pegamos esse corpo que estava em estado líquido, continuamos fornecendo calor a ele, então ele agora passou para o estado gasoso. Se eu pegar esse corpo que agora está gasoso, continuando a fornecer calor a ele, esse gás vai aumentar a sua temperatura novamente. Bem, nós temos aí, além dos 3 pontos de aumento da temperatura, nós temos 2 pontos onde a temperatura fica constante. Isso aí são chamados patamares de mudança de estado físico. No primeiro patamar, que está em azul, nós vamos ter o corpo, uma mistura de corpo que está em estado sólido com corpo que está em estado líquido, que está havendo aquela transição entre um estado e outro.
No segundo patamar, que está em verde, a gente vai ter o equivalente no próximo estágio, que é a passagem do líquido para o gasoso. Então, nesse patamar, a gente vai ter uma mistura de líquido e de gás. De maneira equivalente, dá para a gente descrever, dá para a gente definir a curva de resfriamento. Essa curva de resfriamento, ela é a curva que você obtém, um gráfico cartesiano obtido, da temperatura do corpo em função da quantidade de calor que ele perde, porque agora o corpo está sendo resfriado. Então vamos montar um gráfico cartesiano da temperatura em função da quantidade de calor. Inicialmente vamos tomar um corpo em estado gasoso. Se eu pego um corpo em estado gasoso e começo a reduzir a quantidade de calor que esse corpo possui, ao reduzir a sua quantidade de calor, ou seja, à medida que ele perde calor, nós vamos ter uma redução da sua temperatura. Essa redução da temperatura, ela acontece de maneira linear até um certo ponto, que até a temperatura do corpo atingir o ponto de condensação. Quando essa temperatura atingir o ponto de condensação, se o corpo continuar perdendo calor, vai haver ali então a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Nesse patamar, como eu falei no caso anterior, nós vamos ter uma mistura de corpo em estado líquido com gás, líquido com gasoso. Ao final desse patamar, então nós teremos toda a substância já no estado líquido. Se ela continuar perdendo calor, nós teremos aí uma redução da sua temperatura, redução de maneira linear. Essa redução da temperatura, ela não acontece infinitamente, ela vai acontecer até que o corpo atinja o seu ponto de fusão. Na hora que ele atingir o seu ponto de fusão, que é o mesmo ponto de solidificação, no nosso caso, ele agora está perdendo calor, então ao chegar no ponto de solidificação, se ele continuar perdendo calor, ele vai ter então que passar pela mudança de estado físico novamente. Ele agora vai se transformar de líquido para sólido. Vai acontecer a solidificação. Bem, ocorrida a solidificação, nós vamos ter aí o nosso corpo agora todo em estado sólido. Se ele continuar perdendo calor, ele vai diminuir a sua temperatura também de maneira linear. Então a curva de aquecimento, ela mostra como se comporta a temperatura do corpo quando você pega esse corpo e fornece calor a ele. Já a curva de resfriamento mostra essa mesma curva, só que no sentido inverso. Quando eu pego o corpo e vou diminuindo a sua quantidade de calor, quando ele vai perdendo calor. Eu trago aí um primeiro exemplo. Uma peça de massa 40 gramas, inicialmente no estado sólido, absorve uma quantidade de calor, que eu vou chamar de Q, e sofre a transformação representada pelo gráfico abaixo. Bem, a peça estava inicialmente em estado sólido. Então, se eu só tenho um patamar, isso quer dizer que essa peça passou apenas de sólido para líquido. Porque se ela tivesse passado de líquido para gasoso, teria que ter um segundo patamar. Nós não temos aí. O que eu percebo? Pelo gráfico, a gente percebe que esse corpo, quando ele recebe 200 calorias de quantidade de calor, a sua temperatura tem variado de 0 a 20 graus Celsius. À medida que ele recebe entre 200 e 400 calorias, a sua temperatura se mantém constante, nos 20 graus Celsius. Isso quer dizer que nesse momento ele está mudando de estado físico, está acontecendo a fusão do corpo. A partir de 400 calorias, de 400 até 700 calorias, o corpo volta a ter um aumento na sua temperatura. Se ele tem um aumento na sua temperatura de 20 para 40 graus Celsius, então nós vamos ter aí nesse intervalo um corpo que vai estar em estado líquido, aumentando a sua temperatura. É isso que temos no gráfico. Determine então na letra A capacidade térmica do corpo na fase sólida. Lembremos que a fase sólida ela acontece de 0 a 200 calorias. Bem, na fase sólida, esse corpo recebe 200 calorias e a sua temperatura varia 20 graus Celsius. Lembrando aí que a capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação da temperatura, então vai ficar 200 dividido para 20. Portanto, a capacidade térmica desse corpo em estado sólido é de 10 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer que ele vai precisar receber 10 calorias para que a sua temperatura varie 1 grau Celsius. Esse é o significado de capacidade térmica. A letra B. Qual é a temperatura de fusão? A temperatura de fusão é aquela onde acontece o primeiro patamar, onde a temperatura para de crescer e começa por um certo instante a ficar constante para haver a mudança de estado físico.
Observando o gráfico, a gente percebe que esse primeiro patamar ele vai acontecer com 20 graus Celsius. Então essa é a temperatura de fusão. A letra C, a quantidade de calor consumida pelo corpo durante a fusão. Se nós olharmos para o gráfico, a quantidade de calor que ele recebeu durante a fusão foi de 200 até 400 calorias. Isso me dá uma quantidade de calor de 200 calorias gastas aí durante a fusão. A letra D, o calor latente de fusão do material que constitui o corpo. Da definição de calor latente, nós sabemos que a quantidade de calor latente é a massa vezes o latente de fusão que a questão está perguntando. Essa quantidade de calor latente é a resposta da letra C. É a quantidade de calorias necessárias para fundir esse corpo. Nós já sabemos que foram 200 calorias. A massa do corpo está no enunciado da questão, é 40 gramas, vezes o latente de fusão. Pega o 40 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o latente de fusão é 200 dividido para 40. Isso vai me dar, então, 5 calorias por grama. Portanto, para a gente fundir cada grama desse corpo, a gente vai precisar de 5 calorias de calor. A letra E, a capacidade térmica do corpo na fase líquida. Se nós observarmos novamente o gráfico, nós vamos perceber que na fase líquida, enquanto a quantidade de calor foi de 400 a 700, isso quer dizer que ele recebeu 300 calorias aí, a variação da sua temperatura foi de 20, porque ela foi de 20 para 40 graus Celsius. Daí então nós temos que ele recebeu 300 calorias na fase líquida e variou sua temperatura 20 graus Celsius. Pegando a definição de capacidade térmica, que é a quantidade de calor sobre variação da temperatura, isso vai ficar 300 dividido para 20. Portanto, a capacidade térmica dele no estado líquido é de 15 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer que, para variar a temperatura desse corpo no estado líquido em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer a ele 15 calorias de calor. Continuando aí com a parte teórica da nossa explicação, nós vamos ver a representação das mudanças de estado físico. Bem, nós podemos representar as mudanças de estado físico por meio de um gráfico da pressão em função da temperatura desse corpo. Esse gráfico que representa a mudança de estado físico da pressão em função da temperatura, ele é chamado de diagrama de estados ou diagrama de fases. Bem, aí nós vamos ter como parte desse diagrama algumas curvas que a gente vai denominar de acordo com a mudança de estado físico que vai acontecer. A primeira curva é a curva de fusão. É a parte do diagrama de estados que vai representar a temperatura em função da variação da pressão. Isso quando eu mudo de estado do sólido para o líquido. A fusão então acontece do sólido para o líquido. Para a grande maioria dos corpos, o aumento da pressão vai aumentar a temperatura de fusão. Então toda vez que você aumenta a pressão de um corpo, a sua temperatura de fusão também vai aumentar. No entanto, existem 3 exceções: a água, o antimônio e o bismuto. Eles são exceções porque quando você aumenta a pressão na água, no antimônio ou no bismuto, você reduz a sua temperatura de fusão. Bem, aí nós vamos ter a curva de fusão dos corpos de maneira geral. Eu tenho um gráfico aí da pressão em função da temperatura e você percebe que de maneira geral, aumentando a temperatura, você vai ter um aumento da pressão, ou no caso vice-versa. O aumento da pressão vai causar um aumento da temperatura de fusão. Por outro lado, no caso da água, do bismuto e do antimônio, se você aumenta a pressão, você vai reduzir a temperatura de fusão. A segunda curva que nós vamos falar é a curva de ebulição. E ela acontece exatamente quando nós vamos ter uma passagem do estado líquido para o estado gasoso. Bem, é a parte do diagrama de estados que vai representar a temperatura de ebulição em decorrência da variação da pressão. De maneira geral, toda vez que você eleva a pressão de um determinado líquido, você também eleva a sua temperatura de ebulição. Aí nós temos como exemplo, uma tabela simples que vai mostrar a variação do ponto de ebulição da água em função da pressão atmosférica que ela está submetida. Nessa tabela eu coloquei a altitude, só porque nós sabemos que à medida que você aumenta a altitude, você diminui a pressão.
Então a pressão ela já é decorrente da altitude. Mas observem que, à medida que a pressão diminui, o ponto de ebulição da água diminui também. Se você observar o nível do mar, o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius, isso numa pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Já se você, por exemplo, chegar num ponto de uma altitude de 9.000 metros, você vai ter o ponto de ebulição da água em apenas 70 graus Celsius, porque aí você vai ter uma pressão atmosférica de apenas 240 milímetros de mercúrio. Pegando aí esse gancho, pegando o exemplo da água, né, da variação do seu ponto de ebulição, dependendo da pressão, é interessante a gente falar aqui o princípio de funcionamento da panela de pressão que todos nós conhecemos. O que acontece? Numa panela normal, se você coloca o alimento lá para cozinhar, na hora que a água atinge 100 graus Celsius, ela vai ficar com aquela temperatura constante até toda aquela água evaporar. Por quê? Porque na hora que você chegar a 100 graus Celsius, não é mais possível aumentar a temperatura da água, porque ela está no ponto de ebulição. O que você pode fazer? Se você aumentar a pressão dentro da panela, esse ponto de ebulição vai aumentar também. Então é isso que a panela de pressão faz. Você tem uma pressão dentro da panela maior do que a pressão atmosférica. Com isso, então, o ponto de ebulição da água vai ficar maior do que 100 graus Celsius. Então, se você tem dentro da panela água acima de 100 graus Celsius, você tem uma temperatura mais elevada. Essa temperatura mais elevada vai fazer com que os alimentos cozinhem de maneira mais rápida. Por isso, então, a eficiência da panela de pressão. Eu vou aqui representar a curva de ebulição dos corpos de maneira geral. Eu disse que para todos os corpos, aumentando a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. E isso, então, fica representado por esse gráfico, onde a gente tem um aumento de pressão, causando aí um aumento da temperatura de ebulição. Pressão máxima de vapor. Se nós tomarmos um recipiente fechado, esse recipiente fechado contendo um certo líquido, à medida que você aumenta a temperatura interna desse recipiente e começa a vaporizar o líquido, a pressão interna desse recipiente também vai aumentar. Nesse processo, à medida que aumenta a pressão interna, parte do vapor do líquido se condensa e volta ao estado líquido. À medida que a pressão aumenta também essa quantidade de condensação, essa taxa de condensação. Aumenta também a quantidade de vapor que volta para o estado líquido. Até você chegar num ponto onde a quantidade de líquido que evapora é igual à quantidade de vapor que se condensa. Quando você chega nesse ponto, você tem atingido uma pressão onde a quantidade de líquido dentro do recipiente não vai mais se alterar. Por que ela não vai mais se alterar? Porque a quantidade de líquido que está evaporando é compensada pela quantidade de vapor que está se condensando. Bem, a pressão em que o recipiente contendo o líquido adquiriu, de forma que a quantidade de líquido que evapora é igual à quantidade de vapor que se condensa, a essa pressão é que a gente chama de pressão máxima de vapor. Para que um líquido entre em ebulição, existe a necessidade de que a pressão máxima de vapor se iguale à pressão externa. Não havendo essa igualdade entre a pressão máxima de vapor e a pressão externa, o líquido não entrará em ebulição. No caso da água, estando aí a água ao nível do mar, sob uma pressão normal de 1 atm, ou 760 gramas de mercúrio, a pressão máxima de vapor da água ela atingirá um valor igual à pressão atmosférica quando a temperatura da água chegar a 100 graus Celsius, como todos nós já conhecemos aí desde então. Curva de sublimação. Eu já falei sobre a curva de fusão, é aquela que vai representar a variação da temperatura de fusão em função da variação da pressão. Já falei da curva de vaporização, que é aquela que vai representar a variação da temperatura de vaporização em função da variação da pressão. E agora falta a gente falar sobre a curva de sublimação. Como já é de se esperar, seguindo a definição das anteriores, a curva de sublimação é a parte do diagrama de estados que representa a variação da temperatura de sublimação em decorrência da variação da pressão. Se você variar a pressão de um corpo, como é que vai variar, como é que se comporta a sua temperatura de sublimação? De maneira geral, quando você eleva a pressão de um determinado sólido,
eleva-se também a temperatura de sublimação dele. Desse modo, então, a curva de sublimação ela pode ser representada dessa forma aqui. Um aumento na sua pressão causa um aumento na sua temperatura de sublimação. Diagrama de estados físicos. De maneira bem rasteira, a gente pode definir um diagrama de estados físicos como sendo uma união das três curvas que eu falei anteriormente. Você vai ter no diagrama de estados físicos a curva de sublimação, que nós já sabemos que à medida que aumenta a pressão, vai aumentar a temperatura de sublimação. Nós temos ainda, a partir da curva de sublimação, eu divido aí esse gráfico, esse diagrama. De um lado vai ficar o estado sólido, do outro lado vai estar o estado gasoso. Em seguida, nós temos a curva de fusão, e ela vai dividir o estado sólido do estado líquido. E logo em seguida, nós vamos ter a curva de vaporização, que ela vai dividir, como já está aí representado, o estado líquido do estado gasoso. O que a gente pode perceber? Além desses pontos que eu já chamei a atenção, esse ponto que eu destaquei agora, ele é chamado de ponto tríplice, ou ponto triplo. Por quê? Porque nesse ponto, com essa temperatura e com a pressão referentes a esse ponto, nós vamos ter um corpo que é uma mistura de sólido, líquido e gasoso. Qualquer corpo que tenha a pressão e a temperatura do seu ponto tríplice vai ter uma mistura dele no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Outro ponto que é interessante chamar a atenção é o ponto crítico. Por que é interessante chamar a atenção do ponto crítico? O ponto crítico nós vamos ter aí, a temperatura dele é chamada de temperatura crítica e a pressão dele é a pressão crítica. Todo corpo que tem temperatura superior à temperatura do ponto crítico, ele não pode mais ser transformado no estado líquido. Todo corpo tem uma temperatura superior à temperatura do ponto crítico, ele vai estar sempre sobre a forma de gás. Todo corpo tem a sua temperatura superior à temperatura do ponto crítico, vai estar no estado de gás. Então você vai ter aqui o gás e antes da temperatura crítica você vai ter o vapor. Esse outro diagrama de estados físicos é só para a gente treinar e recapitular algumas coisas que eu falei anteriormente. Você tem aí já destacado as três curvas, a curva de sublimação primeiro, depois a curva de fusão e por último ali mais à sua direita a curva de vaporização. Está destacado também aí o ponto tríplice e aí nós temos, se eu pego um ponto com essa temperatura e essa pressão, esse ponto vai estar em estado sólido. Por quê? Porque ele está na região que compreende o estado sólido da matéria. Se eu tomo um ponto que está nessa região, ou seja, com essa temperatura e com a pressão correspondente a essa região, esse corpo vai estar em estado líquido. E se eu tomo um corpo com a pressão e a temperatura equivalentes a essa última região, ele vai estar em estado gasoso. Com isso, então, o diagrama de estados físicos, ele pode ser dividido nas três regiões que mostram os três estados físicos. Além disso, é importante destacar, se eu pego um corpo que tem a temperatura e a pressão sobre o diagrama de fusão, se está sobre o diagrama de fusão, nós vamos ter uma mudança de estado físico do sólido para o líquido. Então, nessa passagem do sólido para o líquido, a gente vai ter aí uma mistura de corpo sólido com corpo líquido. Já se eu tomo um ponto sobre a curva de vaporização, nós vamos ter uma mistura de líquido com gás. E se eu tomo um ponto sobre a curva de sublimação, nós vamos ter uma mistura de sólido com gás. Se eu tomar agora um corpo que tenha a mesma temperatura e a mesma pressão do ponto tríplice, como eu falei agora há pouco, aí nós vamos ter os três estados da matéria. Nós vamos ter uma mistura de sólido, líquido e gasoso. A título de exemplo, eu vou trazer aí o diagrama de estado físico de dois corpos, só para a gente observar como é que ele funciona, como é que ele se comporta. Aqui eu trago o diagrama de estado físico do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, inicialmente você tem a curva de sublimação. Como a gente já sabe, à medida que eu aumento a pressão, aumenta a temperatura de sublimação. Logo em seguida, eu vou ter a curva de vaporização.
Como já foi falado também, à medida que eu aumento a pressão, eu vou estar aumentando a temperatura de vaporização. E agora eu trago a curva de fusão. No caso do dióxido de carbono, à medida que você aumenta a pressão, você vai estar aumentando a temperatura de fusão, porque ele não está entre aquelas exceções que eu falei. Dessa forma, então, nessa região nós vamos ter dióxido de carbono em estado sólido. Aqui nós temos dióxido de carbono em estado líquido e aqui dióxido de carbono sobre a forma de vapor. Essa é a curva de sublimação, como eu já falei. Aqui a curva de fusão e aqui a curva de vaporização. Lembremos que sobre essas curvas a gente vai ter uma mistura dos dois estados físicos que ela faz a divisão, que ela faz a transformação. Aqui eu destaco o ponto tríplice do dióxido de carbono. Aí nós vamos ter, como eu já citei, como eu já defini, o ponto tríplice. A gente vai ter dióxido de carbono misturado em estado sólido, líquido e gasoso. Destaco logo em seguida o ponto crítico, também do dióxido de carbono. E aí nós vamos ter que, a partir da temperatura do ponto crítico, nós vamos ter então o dióxido de carbono sobre a forma de gás, não sendo mais possível transformar ele no estado líquido com aquela temperatura. O ponto tríplice do dióxido de carbono, ele acontece a temperatura de menos 56,6 graus Celsius e a pressão de 5 atm. Então o que acontece? Se você pega o dióxido de carbono, aumenta a pressão dele até atingir a pressão de 5 atmosferas e reduz a temperatura dele até ficar menos 56,6 graus Celsius, você vai ter então, no ponto crítico dele, uma mistura dos três estados físicos, como eu falei agora há pouco. No caso do ponto crítico, a temperatura do ponto crítico para o dióxido de carbono, 31 graus Celsius, e a pressão do ponto crítico, 73 atm. O que a gente conclui com isso? Toda vez que eu pegar então o dióxido de carbono numa temperatura acima de 31 graus Celsius, não será mais possível transformar o dióxido de carbono nos outros estados físicos, nem em líquido, nem em sólido, mantendo aí, claro, a mesma pressão. Observemos que o dióxido de carbono ele é uma das substâncias que aumenta o volume quando ela é aquecida. O diagrama de estado físico da água é o outro que eu quero mostrar para vocês. Começo aí com a curva de sublimação. Como nós já sabemos, aumentando a pressão, aumenta também a temperatura de sublimação. Logo em seguida eu tenho a curva de fusão. E aí lembremos que o diagrama da água, ele aí no processo inverso, ele é voltando, porque aumentando a pressão da água, diminui o seu ponto de fusão. Logo em seguida, eu tenho aí a curva de vaporização, onde você pega, aumentando a pressão, você vai aumentar a temperatura de vaporização. Então aqui nós vamos ter água em estado sólido, ou seja, gelo. Aqui eu tenho água líquida e aqui eu tenho vapor de água, que é água em estado gasoso. A curva de sublimação da água, aqui a curva de fusão e a sua curva de vaporização. Nesse ponto nós temos o seu ponto tríplice e logo em seguida, lá na ponta, nós temos o seu ponto crítico. O ponto crítico da água acontece nessa região. Acima da temperatura desse ponto crítico, nós vamos ter então gás. Água, forma de gás. A temperatura do ponto tríplice da água, 0,01 graus Celsius. E a pressão desse ponto tríplice, 4,58 milímetros de mercúrio. Então, se você pega a água, reduz bastante a sua temperatura, até quase zerar, e diminui bastante aí a sua pressão, até 4,58 milímetros de mercúrio, você vai chegar num ponto onde você vai ter a mistura de gelo, vapor de água e água líquida. O ponto crítico da água ele acontece a temperatura de 374 graus Celsius. Então, com isso, você pegar o vapor de água e aquecer acima de 374 graus Celsius, você não terá mais vapor de água, você terá se transformado todo ele em gás. E esse ponto crítico ele vai ocorrer a uma pressão de 218 atm. A água ela é uma substância que reduz o volume quando ela é aquecida, dá para a gente observar pela curva de fusão dela. Terminada a parte teórica da nossa explicação, eu vou resolver mais uns 4 exemplos para a gente entender melhor o conteúdo. Tem-se 1 grama de água na fase líquida.
a 100 graus Celsius sob pressão normal. Forneceu-se à substância uma quantidade de calor de 1 caloria. O que deve ocorrer com a sua temperatura? Observemos que se a água líquida está a temperatura de 100 graus Celsius, o que vai acontecer a partir dali, se eu continuar fornecendo calor a ela, é haver a mudança de estado físico. Ela passar de líquido para gasoso. A dúvida é a seguinte: 1 caloria é capaz de transformar 1 grama de água em vapor? É não. Por que não é? Porque o latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Isso quer dizer que para que eu pegue 1 grama de água em estado líquido e transforme em vapor, eu vou precisar de 540 calorias. Mas eu não tenho 540 calorias, eu só tenho 1 caloria. Então, na verdade, o que eu fiz foi passar uma pequena parte dessa água, uma quantidade muito próxima, muito pequena, passar essa pequena quantidade para o estado de vapor. Dessa forma, então, não foi suficiente, não deu para eu variar a temperatura da água. Então, ela continuou com a temperatura de 100 graus Celsius, precisando aí de uma quantidade maior de calor para mudar o seu estado físico e, consequentemente, variar a sua temperatura logo em seguida. O segundo exemplo: uma substância tem seu diagrama de estados representado nesse gráfico abaixo. Nós temos aí o diagrama de estados dessa substância, da pressão em função da temperatura. A letra A pergunta: a passagem por quais pontos representa a vaporização? Para que eu tenha a vaporização, eu tenho que passar do estado líquido para o estado gasoso. Desses pontos que nós temos aí representado, quem está na região do líquido, do estado líquido, é o 2. E quem está na região do vapor é o 3. Então, a passagem que vai representar a vaporização, que vai cortar a curva de vaporização, é a passagem do 2 para o 3. A letra B: qual a mudança de fase acontece quando a substância passa do estado 1 para o estado 2? Se nós observarmos o diagrama, a gente vai perceber que o estado 1 é o estado da fase sólida e o estado 2 é o estado da fase líquida. De maneira que quando eu passo do estado 1 para o estado 2, eu estou cortando a curva de fusão. Portanto, a mudança de estado físico que nós vamos ter é a fusão, que é a passagem do corpo que está em estado sólido para o estado líquido. A letra C: indique o ponto que representa a substância nos estados sólido e de vapor. Ora, o estado sólido ele é o ponto 1 e o estado vapor é o ponto 3. Só que eu quero um único ponto que eu tenha a mistura desses dois estados, estado sólido e estado de vapor. Para um corpo ter os dois estados, ele tem que estar sobre a curva de mudança de fase daquele estado. Então, para a gente ter o corpo em estado sólido e de vapor, ele tem que estar sobre a curva de sublimação. Quem está sobre a curva de sublimação é o ponto 4. A letra D: defina o ponto triplo e indique o ponto que representa. O ponto triplo, como eu falei agora há pouco na explicação, é aquele onde você vai ter a coexistência dos 3 estados físicos. No diagrama, o ponto que representa o ponto tríplice é o ponto 5. Quarto exemplo: a figura representa o diagrama de fases de uma substância pura. Tá aí o diagrama de fases, então, destacados 4 pontos. Na fase B, a substância se mostra como: comparando o diagrama de fases com a forma como a gente já conhece, você vai ter que no ponto B, nós vamos ter aí a parte referente ao estado líquido. Por quê? Porque vai estar entre a curva de fusão e a curva de vaporização. Então, o ponto B ele está no estado líquido. O último exemplo, para a gente finalizar essa nossa aula longa: considere o diagrama de fase de uma substância representada na figura. Temos aí o diagrama de fase, destacado o ponto tríplice, o ponto crítico, e aí também destacado os pontos A e B. Qual é a mudança de fase de uma substância simples que está em transição do estado A para o estado B? O estado A é o estado sólido, na fase sólida. Já o estado de B está na fase líquida. Se eu estou passando do sólido para o líquido, nós vamos cruzar a curva de fusão.
Se eu cruzo a curva de fusão, nós vamos ter aí como mudança de estado a fusão. A letra B. Sabendo-se que com a substância simples está ocorrendo uma expansão exotérmica a partir do estado B. O que ocorrerá com ela na sequência? Bem, a partir do ponto B, se a substância se expande, a sua pressão é reduzida. Toda vez que você aumenta o volume, que você expande um corpo, ao expandir você diminui a pressão. Diminuindo a pressão, como a questão não fala nada sobre a sua temperatura, nós vamos ter então uma manutenção da temperatura. Mantendo a temperatura, esse corpo vai apenas reduzir a pressão sem variar a sua temperatura. Reduzindo a pressão, então, a gente vai chegar na fase gasosa. Portanto, com isso, ele vai se vaporizar. Ele vai passar para o estado gasoso, para o estado de vapor. Pessoal, então, com isso, nós finalizamos a nossa aula. Longa, mas é porque o assunto é bem extenso, uma teoria muito extensa. Peço que revisem essa aula, que vão pausando, vão voltando. Se não entenderem, volte lá alguma coisa que você não entendeu, tire dúvida. E aí, para que a gente possa dar continuidade no nosso assunto, já tendo como base as mudanças de estado físico que nós estudamos hoje. Até a próxima semana, então, com a nossa próxima aula.